E um projeto idealizado por um engenheiro agrônomo, consultor e gestor de uma fazenda no interior de Goiás tem chamado a atenção do pecuarista brasileiro. Chamado de Primeiro Passo, ele apresenta uma proposta colocada em prática há 5 anos com as 10 lições a serem preconizadas por quem pretende aumentar a sua produtividade, garantindo maior lucratividade. Só para você ter uma ideia do avanço, em apenas 4 safras, essa fazenda testada, a Engenho da Serra, município de Bela Vista de Goiás, propriedade integrante do programa Qualitas de melhoramento, coordenado pelo nosso amigo Léo Souza, mentor de genética do Fazenda Nota 10, saiu de uma produtividade média de 6 para 30 arrobas por hectare ao ano. Mais que dobrou a lotação em unidade animal e no GMD também do rebanho. E olha só, pessoal, eles partiram de um lucro de R$ 280 por hectare ao ano para mais de R$ 2.800, ou seja, 10 vezes mais. Nada mal, não é mesmo? Eu viajo agora até a minha querida Goiânia, capital de Goiás, a capital mais sertaneja do Brasil, para conversar com o autor desse projeto, dessa façanha. Ele está aqui, pessoal. É o nosso amigo Armélio Martins, que vai compartilhar com toda a fazendeirada brasileira essa experiência sensacional que ele está usufruindo dela nesse exato momento. Armélio, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro, bom dia a todos. Na realidade, eu que gostaria de agradecer muito, né, a oportunidade de poder falar de um projeto que, para mim, foi a coisa mais importante que eu fiz profissionalmente, que é o projeto Pecuária Pasto, Primeiro Passo, né? E a ideia desse projeto era abrir a fazenda, um projeto inédito, por 5 anos, né? E onde cada ano a gente realizava 3 dias de campo, um começo, um meio e um fim. E montamos uma equipe multidisciplinar. É muito importante a gente entender que a pecuária, ninguém faz pecuária sozinho. Ela é muito ampla e foi uma experiência muito grande, muito importante. Um dos fatores que fez com que a gente acertasse exatamente esse, né? Montar essa equipe. E a ideia do projeto inicial era ter uma linha de atuação, né? Ser sempre começo, meio e fim, seguir aquela linha do boi 77, que seria comprar um bezerro aí de 7 arrobas, fazer 7 arrobas na recria, 7 arrobas na engorda. Então, e sair de 6 arrobas, o projeto ele tinha uma visão de chegar em 25 arrobas. Na realidade, ele chegou em 38 arrobas por hectare, muito rápido, né? E então, a ideia era essa. E o outro motivo do projeto, da realidade, são 2 motivos. Um é que eu queria retribuir quase 40 anos, né? Tudo que a pecuária fez por mim ao longo desse tempo. E o segundo é por não aceitar o grande contraste entre o potencial que o Brasil possui para fazer pecuária e a produtividade, que é muito baixa. Então, isso aí nos dá muita oportunidade. Todo esse motivo aí de sair de 6 para 30 é porque nós estamos produzindo muito pouco ainda. Então, ela tem um espaço enorme e tem projetos com 80, com 100 arrobas por hectare, né? Por isso que eu chamo o projeto Pecuária a Pasto, que o Brasil tem que produzir a pasto, primeiro passo. E aí a gente fez baseado nisso. Tá certo? É verdade, é verdade. Você acabou de tocar num assunto interessante, a gente já bateu nessa tecla várias vezes. Não é fácil, nada na vida é fácil. Se fosse fácil, aí acho que a vida seria até monótona, né? A gente tem que ter uns percalços na vida para a gente poder cair e levantar, o tal de cair e levantar. Mas tudo que ele vai dizer agora, ele vai citar um por um desses 10 passos, o Armélio, pessoal, com quase 40 anos de profissão, é possível, é possível. A gente sabe que nenhuma fazenda é igual a outra, mas as técnicas são basicamente as mesmas. É só você adaptá-la à sua realidade, tá bom? E eu percebo que uma premissa importante em todas essas dicas que você vai nos passar agora é o respeito à fisiologia do capim. Você tem como uma premissa absurda, eu falo isso sempre, você tem que respeitar o capim que você tem na fazenda. Para isso você criou o tal do fuxiqueiro, é isso mesmo, Armélio? Sim, sim. Agora, Mauro, eu acho que assim,
O projeto ele foi lançado com o objetivo de mostrar uma linha de atuação para facilitar qualquer pessoa que quisesse começar um projeto. E antes de chegar aí no fuxiqueiro, eu sempre vejo o seguinte: de que maneira, um questionamento que a gente discutia é de que maneira que eu vou chegar no pecuarista para eu vender essa ideia, mostrar a ideia do projeto, o fruto do projeto. E quando a gente pensa nisso, eu acho que em qualquer área, quando a gente tem um problema, qualquer que seja ele, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, conhecer o problema. E segundo, aceitar. Porque a partir daí é que a gente vai resolver as coisas. E eu, por exemplo, não gosto muito daquela ideia de eu ficar mostrando um projeto produtivo, tentando convencer o cliente, ou tentando mostrar que aquilo ali é que vai dar certo. Eu acho que isso aí é igual um jogo, né? A gente precisa de conhecer alguns princípios básicos de produção. A partir do momento que você tem um conhecimento, e tudo isso é feito com a equipe, eu chamo de um tripé, que é você montar uma equipe entre o financeiro, que é o dono do projeto, da fazenda, o técnico, que somos nós, que vamos levar uma proposta, e o administrador, que é o gerente da fazenda. E, na realidade, a gente precisa vender o projeto muito mais para o gerente. Por quê? Porque é ele que vai executar no dia a dia. Já o dono, muitas vezes, já procura a gente, um consultor, porque ele quer melhorar. Então, quando você monta essa equipe de equilíbrio e começa nos princípios do trabalho, é o que eu falo, é igual jogar, né? Se eu for jogar baralho, se eu for jogar xadrez, se eu não conhecer as regras, eu nunca vou gostar. Toda vez que eu for jogar o perder, se eu sou um perdedor, eu não vou gostar. Mas na hora que você comece os princípios, começa a entender, e como a pecuária nossa produz muito pouco, você começa a ter resultado, e esse resultado é o combustível que vai fazer com que a gente vá adiante. Então, essa é a forma. Depois que você está nesse andamento, é que você pode, sim, conhecer outros projetos para servir de modelo, mas você já está no início, você já está entendendo o que você está fazendo. Então, baseado nisso, é que a gente fala. Muita gente fala assim: não, o pecuarista ele é acomodado, ele não toma iniciativa, não faz nada. Eu não concordo com isso. Eu vejo, sim, quem é que não gosta de ver uma fazenda boa, um gado gordo, um pasto bonito, um curral seguro? E o principal, sentir a evolução quem é que não gosta da conta bancária no azul, né? Exato, né? A evolução, né? A melhoria da vida de todo mundo que está envolvido com o projeto. Então, a gente tem que chegar nisso exatamente por isso, por esse estudo, por esses princípios. Maravilha. E aí, o que seria esse problema? Quando a gente começa a falar nisso, eu criei lá os 10 mandamentos, né? Então, por exemplo... Armélio, me permita agora a gente, só para dar uma organizada aqui na cabeça dos milhões de telespectadores que nos acompanham, você disse que você criou os 10 passos, os 10 mandamentos para você conseguir essa lucratividade de mais de 1000% em apenas 4 anos, em apenas 5 anos, em apenas 4 safras. Vamos a cada uma delas? Bora lá? Vamos começar. Passo número 1. Vamos lá, pessoal. É preciso fazer um checklist da fazenda, os comentários com o Armélio Martins. Vamos lá. Isso. Antes de começar qualquer coisa, por exemplo, a adubação é a última coisa que você vai fazer. Então, primeiro eu tenho que ver a minha propriedade. Isso é interessante, viu, Mauro? É que quando você faz isso, você está fazendo com o técnico, com o financeiro e com o gerente, o pessoal da fazenda. Então, você começa a ter uma liga, do projeto. Então, você vai avaliar, por exemplo, solo. O seu solo é de baixo, médio ou alto. Isso você pode fazer numa folha de papel de pão lá, uma folha A4, mas nunca sozinho, vai fazer com o seu gerente, com uma equipe. Então, o solo é de baixa, média ou alta fertilidade, ele vai afirmar lá qual a condição. Os pastos, qual a qualidade do pasto, é bom, médio ou ruim, né? A mão de obra, quando eu falo em mão de obra, eu falo, inclusive, do proprietário, do financeiro. Qual que é? Porque muitas vezes a gente que está no dia a dia da consultoria, a pessoa lê uma reportagem e quer montar um projeto, de repente você vê que não tem condição de fazer. E isso que é ruim, porque às vezes a pessoa fica frustrada.
Então, tem que ajustar também a mão de obra para avaliar o que você tem. Curral, você tem balança, porque você tem que avaliar o que você está fazendo. Poucas propriedades têm essa condição. Cercas, tamanho de pasto, outra parte. Uma outra parte que a gente vê muitos erros é a água, a distância da água, a qualidade da água. Tem gente que fala que tem água de bebedouro, mas é pior água, porque às vezes não faz manutenção. Então, zelar por isso. É verdade. A sanidade, né? Você tem a sanidade, você tem todo o calendário, que é fácil. As empresas ligadas a essa área aí dão um apoio muito bom. A questão da hierarquia, lá nos animais, essa lá não mudou, não. Lá continua com bullying, continua o maior batendo o menor. Então, a gente tem que saber trabalhar essa parte de hierarquia. A nutrição é fundamental. A gente tem várias fazendas no ano. Eu tenho uma fazenda das águas, eu tenho uma fazenda da seca, e nas águas também tem as divisões. Eu tenho as categorias, e cada uma tem uma exigência. Então, essa parte, detalhar. E, no final, o manejo, que é mais importante. Então, Mauro, interessante, quando você fala os 10 mandamentos, você já monta todo o planejamento com a sua equipe, com o seu gerente, com o seu proprietário. Então, você já deixa a coisa muito alinhada. Começa a dar liga, começa a gostar do projeto. Aí, por isso que a gente tem que ter isso aí, entender o problema, saber encarar e como estruturar. Quando você faz isso, olha, eu tenho quase 40 anos de consultoria. Os projetos meus que deram certo é onde o financeiro, o técnico e o administrativo estão no mesmo nível. Um cobra do outro, aí a coisa funciona. Maravilha. Eu vou passar rapidamente, pessoal, porque depois a gente vai, no finalzinho dessa entrevista, a gente vai, é claro, disponibilizar o contato do Armélio Martins. O Brasil inteiro o conhece, mas muitos que não o conhecem vão passar a conhecê-lo e contactá-lo a partir de agora. Vai passando rapidamente aqui esses 10 mandamentos, Rafa, por gentileza, em GC aí, ó. A regra número 2, coloca na tela lá, é a fertilidade do solo, pode colocar aí, é a base de tudo, tá? A regra número 3, correção e adubação básicas funcionam. É isso mesmo, correção e adubação básicas funcionam. A regra número 4, essa eu vou pedir para ele converter rapidamente, ó. O fuxiqueiro dá uma visão macro do pasto. Eu tenho imagens do fuxiqueiro, fala rapidamente dessa regra 4, por gentileza, Armélio. Sim, na realidade, o projeto, esse projeto Primeiro Passo, eu escrevi ele numa madrugada, porque ele é baseado numa fórmula que fala que solo mais planta mais animal é igual a produto. E quando você pega essa fórmula, e eu fui levar ela para o pecuarista, nós vamos conversar pelo mais fácil. Vamos estudar cada parte dessa isolada. Quando eu vou estudar o animal, o que é o animal para nós? O animal é o artista. É aquele que transforma capim em carne. Exatamente. Então, eu tenho que ser amigo dele, eu tenho que dar boa condição para ele, sanidade boa, com os pastos, tudo de bom para ele. Então, é importante a gente entender isso. E o pecuarista vai falar, olha, isso aqui é fácil, estou conta de organizar. Então, tá bom, vamos para o segundo passo, é a planta. O que é a planta? A palavra-chave na planta é saber colher. Saber colher. Então, eu falo que na planta a gente tem que estar habilitado. É como se eu fosse trabalhar como motorista de aplicativo de Uber, por exemplo. Você tem que ter o carro primeiro. Não é o carro. Antes do carro, eu tenho que ter a habilitação. Então, a mesma coisa é a parte aí, essa parte do projeto. E antes de começar qualquer coisa, eu preciso saber colher. Então, a planta, tudo isso. E o que é a planta? A pesquisa já demonstrou que, através da altura, eu consigo trabalhar, manejar muito bem o pasto. E aí foi onde eu criei lá o fuxiqueiro, né? Que nada mais é do que uma referência de manejo. Uma régua, né? Você falou uma espécie de uma régua, né? Essa que tá está na tela aí, ó. Olha o gabarito do fuxiqueiro aí, desenvolvido pelo agrônomo Armélio Martins Rodrigues. Pessoal, para o capim mombaça, para o Tanzânia, Zuri, Quênia, para o andropógon, né, que é para a região mais seca, para outro tipo de braquiarão, que é o piatão xaraés, também para o tamane, para o Maasai também. Olha aí, a entrada, o boi tem que entrar nessa altura e sair naquela outra ali, pessoal. Se você der uma cutucada a mais lá, apertar um pouco mais o seu suporte, você corre um sério risco lá de não usufruir do jeito que deveria da altura dos seus pastos. Bom, deixa eu passando rapidamente aqui, Armélio. A regra número 5, você viu que ele falou que ele criou esses 10 passos numa madrugada. Muito rápido, depois de 40 anos de consultoria.
Depois de 40 anos de uma madrugada ele desenvolveu isso. Olha a resposta, pessoal. Quanto mais homogêneo o lote, melhor. Eu falo sobre isso aqui, ó. Acabei de mostrar agora, no bloco anterior, lá em um gado abatido lá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, animais F1 cimental sul-africano, a diferença de um touro para outro, de 2 arrobas. Olha só, por isso a importância, macho para um lado, fêmea para o outro, meio sangue, tricrós, etc. Você tem que deixar aquele lote parelho nos piquetes. Vamos lá, regra 6, uma estratégia nutricional para cada período. Essa é a regra 6, ele acabou de falar sobre isso. Seca é seca, água é água, cada tipo de pasto tem a sua particularidade, enfim. Olha essa regra 7, pessoal, eu falei sobre isso também. Tecnicamente, boitel é melhor. Fala rapidamente sobre isso, por gentileza, Armélio. Por que boitel é melhor? Na realidade, se você pegar no projeto, a gente teve 2 anos que precisamos fazer na TIP, né? Que é a terminação intensiva pasto, com os resultados até semelhantes. Mas a grande vantagem que a gente achou do boitel, uma foi financeira. Você não precisa de desembolsar, você manda os animais para lá, quando os animais estiverem prontos, ele vai pagar a conta lá das diárias e as despesas do boitel. Mas uma coisa que muita gente não pensa, a gente trabalha no calendário igual da agricultura. Julho começa a safra, o projeto nosso era anual, safra do boi. Então, em julho, eu preciso terminar a safra. Quando eu fico com os animais engordando na fazenda, agosto, setembro, outubro, é lógico que esses animais, que se ficar nessa safra, ele está entrando dentro da safra seguinte e ele prejudica o desempenho da outra safra, porque eles vão ficar no menores pastos, não dá muita atenção para eles. Então, o fato de tirar esses animais até julho da fazenda e fazer a engorda terceirizada dá a condição de você fazer ciclo anual com sucesso. Com certeza, com certeza. Muitas vezes desembolso zero, né? Você não paga nem o frete para apanhar o gado magro na sua fazenda, você vai fazer o acerto só depois do abate, no recebimento depois do abate, e você fica com aquela grana, você fica com capital de giro, que é uma das regras, tá? 8. Todo sistema tem riscos, por isso é importante o cara se blindar, ficar de olho no mercado futuro, ficar de olho no mercado spot, ficar de olho na aquisição antecipada e estratégica dos seus insumos, né? Regra 9, insumos certos na hora certa. Insumos certos na hora certa. Eu estou sendo rápido aqui, porque daqui a pouco você vai querer o contato dele, eu vou passar. E ele vai explicar direitinho como funciona cada uma dessas regras e como que ele usufruiu, aumentou em mais de 1000% a sua renda. E por último, regra 10, falta de capital de giro é um grande gargalo. Para encerrar, o meu amigo Armélio vai colocando na sequência aí o contato do Armélio, seguindo basicamente esses 10 passos, com certeza o pecuarista de corte está fardado ao sucesso, é isso mesmo? Exatamente. Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande, principalmente por isso, porque a pecuária brasileira, de uma maneira geral, ela está descapitalizada. Por quê? Porque ela vem produzindo pouco ao longo desse tempo. Então, ela tem uma dificuldade financeira. Mas você consegue, se a gente for olhar hoje a nível de mercado, os juros estão altos, a dificuldade está grande. O momento nosso agora é o momento a gente tem que reestruturar, reinvestir para continuar. E eu vejo a pecuária como uma parte muito, muito forte, né, de evolução. Esse momento é de crescimento. Maravilha. Então, eu vejo, Mauro, que agora a gente pode fazer esse recurso na própria propriedade. Como a fazenda tem baixa lotação, dá para a gente liberar uma área. Maravilha. Essas fazendas maiores, liberar uma área para integração. Para ele liberar, ele pode vender um pouco de animais, investir na área de pecuária. Porque um grande investimento que você falou aí, que a gente falou aí do animal, falou da planta, e o solo, né? Solos tropicais são pobres. Claro. E eu preciso fazer as correções adequadas para poder produzir. É o mais importante. Mas eu só vou chegar no solo depois que eu aprender a colher, estiver habilitado para dar continuidade. Maravilha. Mas não fala tudo não, Armélio. É claro, estou recebendo milhares de perguntas aqui, ó. Deixa o contato do Armélio aparecer. Coloca de novo aí, Matheus, por gentileza. Esse é o celular dele. Você vai arrumar, como eu disse, chifre na cabeça de cavalo a partir de agora. Vai começar a tocar esse celular que não vai parar nunca mais. Mas esse é o propósito de qualquer profissional. De que adianta o Armélio trabalhar 40 anos em prol da pecuária brasileira e não pegar essa vivência, essa experiência que ele tem e distribuir
para os pecuaristas brasileiros. Exatamente. Não adianta nada, não adiantou ele trabalhar 40 anos e ficar guardado para ele. Não adiantou nada. Esse é o telefone dele. Numa noite, depois de 40 anos, ele desenvolveu os 10 passos para você aumentar em mais de 10 vezes a renda da sua propriedade de gado de corte. Está o celular dele. E essa foi a enquete do Giro do Boi de hoje, Arbélio. Eu perguntei para o pecuarista brasileiro, você acha possível em apenas 4 safras de pecuária de corte aumentar a renda da fazenda em 10 vezes? 80% dos nossos telespectadores disseram que sim, o Armélio. 20% disseram que não. Mas você prova para eles lá, é só eles entrar em contato com você aí, ó, que você vai provar para esses 20% que é possível, não é mesmo? Sim, estamos à disposição, Mauro. Obrigado, Armélio. Forte abraço, amigão. Parabéns, viu? Parabéns por esses 40 anos aí em prol da pecuária brasileira. Forte abraço. Receba a homenagem de toda a fazendeirada brasileira, Armélio. Obrigadão, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Um abraço. Falando ao vivo direto de Goiânia, pessoal.